E aí, pessoal, tudo bem? Bom, foi uma semana ruim, bem ruim para o torcedor do Botafogo, né? Dentro de campo, o time perdeu para o Cuiabá por 1-0 em casa, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois, demitiu o técnico Bruno Lazzaroni, mas o pior veio ainda depois, quando o Felipe Neto, youtuber, empresário, ele foi ao Twitter e expôs diversos problemas ali no projeto da Botafogo SA, dificuldades de captar recursos ali, até divergências filosóficas, conceituais ali, que teriam feito com que o Laércio Paiva, o responsável por desenhar todo o projeto, tivesse saído do projeto e que depois ele estaria saindo também por causa disso, até convocando os irmãos Moreira Salles, né, que eram os principais investidores desse projeto todo de transformação do Botafogo em clube empresa, e falando que que a única saída do Botafogo era a recuperação judicial e falência. Depois o Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo, que também tem ajudado bastante o clube nos últimos tempos, convocou uma entrevista em que falou que o Felipe Neto errou ao dizer que o Botafogo está numa situação pré-falimentar, porque o Botafogo já estaria falido. E daí fica até aquela discussão, no final das contas, o que vai acontecer com o Botafogo. O que o Carlos Augusto Montenegro falou é que o projeto 1 do Botafogo SA não funcionou. Não foi possível captar os recursos que eles tinham imaginado dentro do que eles tinham desenhado. E eu já fiz um vídeo na época, já quando essa notícia saiu, vai ficar aqui no canto um vídeo sobre isso, tá? Sobre a Botafogo SA, como eram os detalhes do projeto. Assim, a parte que foi conhecida mais do público, né? Que era um projeto que eu tinha gostado bastante, considerando a realidade do clube, a situação e tudo que o clube teria à mão ali para capitalizar, que era um projeto que tinha também suas redes de segurança ali, para, por exemplo, não virar o que virou Figueirense, que virou um clube empresa, né, caiu na mão de gente não muito qualificada e quase fechou as portas, e depois teve que deixar de ser clube empresa, voltou para o clube social, toda aquela confusão lá do Figueirense, né? Então, era um projeto que eu tinha gostado, mas que não teria dado certo. E não teria dado certo. O Felipe Neto, depois, ele até fala que seria porque os investidores queriam gastar o dinheiro no futebol, o que seria um enorme erro, mas depois ele até corrige e fala que não, na verdade houve uma mudança de expectativa sobre como, por causa da pandemia ali, de captação de recursos, tentar transformar o clube empresa a partir com menos capital, tudo, e daí o pessoal saiu da jogada. Os irmãos Moreira Salles também estariam saindo, eles não queriam muita publicidade em cima da participação deles, eles que têm muito dinheiro ali para isso, e todo mundo sabia que eles estavam por trás eles seriam os principais investidores os principais compradores das cotas ali, né, da Botafogo SA. Tá. Eles também estariam saindo e estariam transformando seu investimento na construção de um centro de treinamento, que está já em obras, um centro de treinamento para o clube, super moderno, melhor do Brasil, tudo, que custaria 50 milhões de reais. Tá? Que de fato é um bom dinheiro, é um bom investimento importante ali na infraestrutura do clube. Tá? Mas a transformação do clube em empresa, a capitalização da Botafogo SA não teria mais a participação deles, e eles teriam que ser e eles faziam questão de serem os investidores majoritários. Então agora entrou no projeto 2, segundo o Carlos Augusto Montenegro, em que o Botafogo irá ao mercado, inclusive no exterior, para tentar capitalizar recursos. Eu acho o cenário preocupante, tá? Pelo que a gente já viu do histórico de clube que tentou se transformar em empresa, de investimentos no futebol brasileiro, eu acho esse cenário preocupante em alguns aspectos. Bom, primeiro, que o investimento no centro de treinamento é muito bom, é muito importante, mas a situação do Botafogo, o que é mais urgente é pagar dívida. Tá? Mais urgente é pagar dívida, né? Porque é isso que vai tirar o clube do sufoco econômico, né? Porque é um clube que não consegue investir no seu dia a dia, não é nem investir, não consegue nem pagar as suas contas do dia a dia, tá? Porque tudo já está comprometido com o pagamento de dívida, então o clube já está num sufoco danado. Se pagar as dívidas, ele consegue pelo menos viver com o que está recebendo.
né? Então, mesmo que você no começo esteja recebendo pouco, esteja sobrando pouco ali, você consegue pelo menos investir dentro de uma nova realidade econômica e aos poucos vai tentando crescer. É claro, seria uma situação muito mais delicada, mas foi o que o Flamengo fez no começo da década, né? Começou a viver com um pouco que sobrava para depois ir crescendo, à medida que as dívidas iam sendo equacionadas. O Botafogo tem que passar mais ou menos por isso, só que num cenário de faturamento menor e de dívida maior na proporção do faturamento. Mas é o caminho. O centro de treinamento, para mim, é um investimento importante, mas de segundo tempo ali disso, tá? Porque o Botafogo precisa primeiro ter as contas pagas ali, para depois começar a ver essas melhorias. Claro, se o centro de treinamento vem junto com o pagamento de dívidas, ótimo, melhor ainda. Mas o pagamento de dívidas é mais importante. Eu acho que para a realidade do Botafogo é mais importante, e o Carlos Augusto Montenegro deixa muito claro como vários empresários botafoguenses, incluindo ele, tem que ficar ajudando o Botafogo a pagar as contas do dia a dia, que o Botafogo só consegue pagar os salários, mas transporte, várias contas do dia a dia ali, tudo, vários outros gastos que um clube tem que sair do bolso de botafoguenses que tem dinheiro um pouco sobrando ali para ajudar o clube. Então, isso acho que não pode perder de vista. E por que seria importante esse dinheiro entrar rápido, né, e para pagar essas dívidas? Porque quando entra rápido, você facilita a negociação dessas dívidas. Porque o Botafogo lá tem, sei lá, centenas de credores, alguns deles o Botafogo deve milhões, e alguns deles já devem nem ter muita perspectiva de quando vão receber esse dinheiro. Porque o Botafogo está numa situação que tem faturando muito pouco, que não sobra nada, não consegue pagar as dívidas direito, e de repente o Botafogo fale, e daí o credor não vai ver esse dinheiro. Basicamente é isso. Daí vai para um sistema de recuperação judicial, tudo vai. Quer dizer, vai ali até ver esse dinheiro, talvez não veja tudo e talvez demore muito. Se você consegue capitalizar rápido, você consegue fazer uma negociação com o cara, ó, tô te devendo 10 milhões. Agora, eu consegui arranjar um dinheiro aqui, se eu te pagar 2 milhões à vista, ou 1 milhão agora, 1 milhão daqui a 6 meses, você topa? E daí... Eu, cara, topo, eu resolvi logo o meu problema. 10 milhões, eu vou estar perdendo 8, mas na verdade talvez eu perca 10, talvez eu não receba nenhum milhãozinho de nada dos 10. Então aí o cara topa fechar por 2. Nisso, se você consegue uma capitalização que você se dispõe a pagar rápido as dívidas, né, você consegue uma negociação que você consegue muito desconto, e é nisso que o projeto, com isso que o projeto conta, né? Agora, indo buscar lá fora esse dinheiro, tudo, sem ter a garantia que os Moreira Salles iam colocar mais de 120 milhões de reais nisso tudo, fica mais difícil você ter certeza que vai. E me preocupa essa ideia de buscar dinheiro lá fora, tá? Porque daí a gente tem que pensar o que é um investidor de futebol ali que, por exemplo, um grande clube brasileiro que virou empresa. Ainda não existe isso, né? Os grandes clubes brasileiros são sociais ainda. Então digamos que o Botafogo seja o primeiro grande clube brasileiro a virar empresa mesmo. Então o cara passa a ser meio que dono, né? E ele pode ali botar um dinheiro e também sair com o lucro e pegar esse lucro. Pô, legal, né? Um clube brasileiro ali virando empresa talvez dê para gerar bastante dinheiro. Mas será que vale a pena? Porque botar muito dinheiro no futebol não é que te dá tanto dinheiro assim não, tá? Como investimento financeiro não é tão bom assim. Se o cara bota aquele dinheiro todo num banco, sei lá o que, num fundo de investimento, sei lá o que, é capaz dele tirar muito mais do que botando num time de futebol. Então por que os caras botam no time de futebol? Por que o Qatar botou dinheiro no Paris Saint-Germain? Por que os Emirados Árabes botaram dinheiro no Manchester City? Por que o Abramovich botou dinheiro no Chelsea? Porque o futebol te dá uma imagem. E no caso desses caras, eles querem uma imagem internacional, né? Então, quando o Qatar vai lá e bota dinheiro no Paris Saint-Germain, né, eles conseguem primeiro que usar o Paris Saint-Germain como uma plataforma para expor toda a política do Qatar, tudo que eles quiserem. Tanto que no último jogo do Paris Saint-Germain, na Champions League, contra o Istanbul Basaksehir, que também é um time todo enrolado politicamente, tá? Não é coitadinho, não. O Paris Saint-Germain joga com um uniforme que lembra muito o uniforme da seleção do Qatar, por coincidência, né? E também porque o diretor do Qatar Group, lá, que é o grupo que oficialmente é dono do Paris Saint-Germain, ele passa a ter trânsito ali na elite do futebol europeu e até na elite econômica francesa, né? Porque ele passa a ser uma pessoa proeminente ali, o cara que bota dinheiro no grande clube de futebol da França, né? No clube mais rico
técnico da França, então ele começa a circular em meios que talvez ele tivesse dificuldade de circular. A imagem do Qatar, ela é vendida de outra forma. Então, o retorno de imagem é muito bom. Então você ganha o retorno em contatos, em você passar a frequentar certos ambientes para essas pessoas. Isso é muito importante. O retorno não é no futebol. Não é com o lucro da operação do futebol, porque o lucro da operação do futebol nunca é tão alto assim, tá? Porque a não ser que você invista pouco e ganhe muito campeonato, tem uma hora que você sempre vai vir uma cobrança de gastar um pouco mais para ganhar o torneio e, né, você gasta mais para ganhar mais, só que nem sempre você vai ter certeza que vai ganhar. Se de repente perde um joguinho besta lá e se não tem retorno. Isso vale para os Emirados Árabes, vale para o Abramovich, que de repente virou uma figura conhecida na Inglaterra, mora na Inglaterra, tudo, ele tinha os enroscos lá na Rússia, então passou a ser uma figura conhecida na Inglaterra, tudo. Então tem muito disso. Agora, o quanto vale a pena investir pro futebol brasileiro? Se o cara quer ter de alguma forma projetar a imagem dele no Brasil, na sociedade brasileira, na economia brasileira, na mídia brasileira, aí faz sentido. Se o cara vai lá, compra o Botafogo e transforma o Botafogo no que o Flamengo é hoje, né, em relação a investimento, conquista, sei lá o quê, pô, todo mundo vai falar do cara, tá? Mas assim, o quanto que para um estrangeiro ali vale a pena para ele esse investimento todo aqui no Brasil, porque ser campeão, multicampeão do Campeonato Brasileiro não vai projetar a imagem dele para o mundo, ele prefere fazer isso na Europa. Aí tudo bem, na Europa você tem que botar mais dinheiro, você precisa de mais dinheiro lá para conseguir alguma coisa, mas em geral você não vai ter esse retorno. Então tem que pensar nisso, quem é que você vai conseguir trazer, né? Claro que existe a chance, não estou falando que não existe, mas você tem que escolher bem, você tem que analisar o cara. Não tem que ficar todo felizão no primeiro cara o primeiro empresário que acenar com algum dinheiro e fala, não, eu topo. Quem é esse cara? O que ele tem por trás? Qual é o interesse dele? O quanto disposto ele tá? Ele tá querendo fincar a raiz no Brasil por algum motivo? Então ele teria algum motivo para estar investindo no futebol brasileiro e não na Major League Soccer, por exemplo? Que é uma liga economicamente mais equilibrada, mais saudável? Em que o seu investimento você tem mais como prever o quanto você vai ter retorno de cada dólar investido. Então, tem que ver quem são esses caras, porque investidor estrangeiro que veio para o Brasil com promessas mil ali, a gente já teve caso de lavagem de dinheiro, já teve estelionatário, já teve gente que nem era o que dizia ser, já teve gente que não tinha dinheiro e fingia que tinha dinheiro, já teve de tudo. E o que o Botafogo menos precisa é mais um picareta chegando ali fingindo que é um investidor estrangeiro cheio da grana. Então o Botafogo sobrou essa opção, tudo bem, mas então tem que fazer bem feito, tem que tomar muito cuidado, a torcida tem que ficar muito de olho nisso, não tem que ficar felizão com qualquer promessa de um milionário russo, sei lá o quê. O Paraná Clube tá até hoje esperando o milionário russo lá que veio lá, fazer uma parceria com o Paraná, sei lá o quê. O Fortaleza também vieram com esses papos em cima do Fortaleza no começo do ano, então até agora esperando. Então o Botafogo tem que tomar cuidado para não cair numa armadilha, e o Botafogo talvez tivesse que trabalhar para ver se ainda conseguia viabilizar o primeiro projeto, o projeto mais nacional mesmo, com os irmãos Moreira Salles de repente entrando de forma um pouco mais agressiva. Eles já estão entrando de forma bem agressiva, tá? Mas de repente entrando de forma mais agressiva ainda, ou participando de forma mais ativa nessa captação de recursos, de repente conseguindo convocar mais gente para entrar nessa brincadeira aí, para conseguir os recursos que o Botafogo precisa. Eu acho que é um projeto que é promissor no papel, mas encontrou esses problemas. A pandemia também vem num momento péssimo para o clube conseguir viabilizar tudo isso, mas eu acho que ainda dá para salvar. E daí, o clube vai fechar? Não vai, porque no Brasil o clube não fecha. Se clube de futebol fechasse como empresas fecham, um monte de clube brasileiro já tinha fechado. Um monte. Inclusive alguns que estão bem hoje já teriam fechado, porque em algum momento se consideraria que a situação deles era irreversível. Tá? E não fecha porque daí o governo dá uma ajuda, porque vem sempre alguém, alguma coisa, e não fecha. Né? Então eu não acho que o Botafogo feche. Agora, se chegar no momento extremo de realmente fechar, aí eu acho que assim, vão fundar um novo Botafogo. O Botafogo não vai morrer. O torcedor do Botafogo não vai deixar de ser botafoguense só porque o Botafogo deixou de existir.
porque tá no coração dele. Ele vai virar, ele não vai virar vascaíno. Eu gosto de futebol, mas não tem mais Botafogo, então vou pro Vasco que é alvinegro também. Não é assim que funciona, né? Então, milhões de torcedores do Botafogo que existem aí, eles vão ficar sem time. E alguém vai falar, não, isso aqui, a gente tem que fazer alguma coisa com isso aqui. Cria-se um novo Botafogo. Né, um Botafogo Esporte Clube, cria um novo time com um distintivo parecido, com as cores do Botafogo, tudo, para juntar tudo isso. Agora, já até fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no canto daqui a pouco, quando se falou da falência do Cruzeiro. Eu expliquei como funciona lá na Europa essa coisa de clube tradicional falir e ser refundado, porque isso no Brasil meio que não existe muito às claras. No Brasil, basicamente, um time deixa realmente de existir e passa a existir um novo, e em que as pessoas meio que consideram que é o mesmo, mas não é. Né? Por exemplo, o Novo Horizontino, que joga a Série D do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, ele não foi vice-campeão paulista de 1990. O vice-campeão paulista de 1990 era um outro Novo Horizontino que faliu, fechou, daí eles fundaram um novo Novo Horizontino com as mesmas cores e o mesmo um nome um pouco diferente ali, o Grêmio Esportivo Novo Horizontino virou Grêmio Novo Horizontino, e a torcida meio que adotou esse novo clube, mas ele tecnicamente ele não tem no seu histórico o vice-campeonato paulista de 90 no seu currículo. Né? Então, por exemplo, se seguindo essa lógica, se o Botafogo, ou o Cruzeiro, ou qualquer outro clube brasileiro fechasse e fosse refundado com o mesmo nome, mesmas cores, mas com outro CNPJ, todo esse histórico tecnicamente está perdido. Né? Na Europa não é assim. Na Europa tem um jeito, fazem de um outro jeito, até porque esse histórico, inclusive, é usado para ajudar a pagar as dívidas dos credores do time anterior que fechou. Tá? Então vou até deixar o vídeo aqui explicando como funciona isso na Europa, o vídeo que eu fiz na época do Cruzeiro, mas para o torcedor botafoguense que está preocupado, vale também para o Botafogo, que acho que na verdade é uma discussão que o Brasil deveria ter mais, né, sobre como fazer isso, para não deixar que histórias do futebol, que tradições, camisas morram. Quer dizer, a camisa não morre, o distintivo não morre, mas o troféu, o currículo, né, o histórico, morre teoricamente, né? E isso não pode, né? E eu acho que o Botafogo não morre, mas ele pode se apequenar muito. Isso é preocupante. Acho que o clube tem que dar um jeito. De repente, essa semana ali que toma uma pancada na cabeça fora de campo, dentro também, mas toma uma pancada principalmente fora de campo, sirva de chacoalhão ali para que todas as forças que estão em torno do Botafogo comecem a falar a mesma língua, para ver se acha um caminho ali mais saudável para salvar o Botafogo, tá bom? Mas é isso então, se você gostou do vídeo, dá joinha, se você não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau, tchau.